Microfone ligado, baixando os sons aqui. Então, pessoal, boa tarde para vocês, tá? Deixa eu só me organizar aqui. Ok. Tá aqui, tô ajeitando aqui. Então, pessoal, boa tarde. Então, tô aqui, vou gravar basicamente esse conteúdo e vou postar lá no Google Sala de Aula. Vou colocar aqui no YouTube, tá bom? Então, acontece o seguinte, a gente está falando então sobre, no caso, a Mesopotâmia, tá? A gente tem lá na página 72, 69, 70, 71, 72, a gente já falou de alguns aspectos, certo? E nós vamos falar agora, vou fazer uma outra parte, né? Lá na página 75 do livro que vocês têm aí, ele fala a vida na Mesopotâmia. Então, vamos só entender alguns conceitos. Então, primeiros encaminhamentos que eu coloquei aqui construir o conceito de hierarquia. Sociedades mesopotâmicas eram hierarquizadas e marcadas pela desigualdade. Então, se tinha lá o rei, a pessoa os trabalhadores, os escravos. As pessoas escravizadas nunca constituíram a maioria da população, como aconteceu na Grécia e em Roma durante a Antiguidade. A maioria da população lá na Mesopotâmia era de trabalhadores livres do campo e das cidades, né? Esses trabalhadores livres tinham que arcar com o próprio sustento e ainda realizar trabalhos obrigatórios em obras coordenadas pelo rei, como construção de palácios, templos, muros, pontes, entre outros. Tá? É normal quando eu começo a gravar aula, o barulho da moto, do carro do leite, do Tagraz, ele passa. Então vamos lá, alguns pontos importantes. A sociedade de poder. Na Mesopotâmia, o poder político era privilégio dos homens e passava de pai para filho, né? As mulheres quase nunca chegavam ao poder. Além disso, a sociedade mesopotâmica era hierarquizada, a gente já falou sobre isso. No topo estava o rei, que originalmente era o líder da comunidade e seu comandante militar em caso de guerra. Abaixo do rei vinham os sacerdotes, os nobres, os chefes militares. A seguir, os comerciantes, os escribas, os artesãos especializados e, por último, os camponeses e os escravos, que seriam prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar dívidas. Eu separei aqui, essa aqui, então, o rei fica aqui no topo, né? Sacerdotes, por isso que ele fala que é hierarquizada, né? Então ele fala os sacerdotes, nobres e militares, comerciantes, escribas e artesãos, camponeses e escravos. Certo? Então ele define bem quem é quem na sociedade, ele define bem quem que está no topo e quem comanda todo esse processo. A gente indo lá para a página 75 do nosso livro, né? Do livro de história, deixa eu ver se a gente consegue aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma telinha pra gente. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar essa tela aqui e eu vou mostrar para vocês agora mais uma outra coisa importante aqui. Vamos lá. Deixa eu ver qual que eu tô aqui. Isso, deixa eu jogar lá pra baixo aqui. Calma aí, gente, eu só tô me organizando aqui. Aí, pronto. Deixa eu ver
me organizar aqui. Muito bem, então a vida na Mesopotâmia. Então isso aqui está na página 75. Vamos acompanhar então. A base da economia mesopotâmica era a agricultura. Os principais produtos cultivados eram linho, lentilha, trigo, gergelim e cevada. Em pequenas áreas entre os grandes campos cultivados, os camponeses produziram legumes e hortaliças. A água necessária para irrigar as plantações era captada dos rios Tigre e Eufrates, que também possibilitavam a pesca e a criação de animais. Os mesopotâmicos criavam ovelhas para a produção de lã, cabras e vacas para a obtenção do leite e de seus derivados, mulas e bois para o transporte e a atração dos arados nos campos. A grande quantidade de rios na Mesopotâmia e em suas próprias proximidades facilitava o deslocamento das pessoas de algumas regiões para as outras. Essa condição natural favoreceu a troca de culturas entre os diferentes povos e o desenvolvimento de muitos costumes comuns. Além disso, os rios tinham grande importância para o comércio, pois eram utilizados como vias de circulação para grande parte das mercadorias. Os povos da Mesopotâmia adquiriam de outras regiões produtos como madeira, metais e pedras preciosas, fornecendo inicialmente artigos agrícolas e objetos artesanais. Com o crescimento das cidades e o aumento das atividades comerciais, os mercadores mesopotâmicos passaram a utilizar peças de metal como pagamento. Tá bom? Então, vamos tentar aqui a origem dos produtos adquiridos pelos mesopotâmicos no século 7 a.C. Então, cobre, vamos ver aqui. Então, tá vendo aqui, cobre, aqui nossa legenda. Então, tá aqui, onde eles adquiriram cobre. A Mesopotâmia, aqui fica o Egito, norte da África. Aqui seria o Oriente Médio, Porque pro lado de cá, para cá, onde está aqui esse lado aqui, seria o Japão. E pro lado de cá, no lado oposto onde eu estou, seria a América, então o ocidental e o oriental. E aqui o Oriente Médio. Então vocês podem perceber que aqui tem o Chipre, aqui tem Elam, tá vendo? Tudo isso aqui, gente, é onde você vai identificar os produtos, adquiridos pelos mesopotâmicos, onde eles pegavam os produtos, Então você pode perceber o rio Tigre está aqui e o Eufrates está aqui, certo? Vamos aqui para a vida nas aldeias. Vida nas aldeias. Muito bem. As grandes cidades-estados mesopotâmicas eram circundadas por várias aldeias rurais. No campo, as pessoas se dedicavam à agricultura, à criação de gado e ao pequeno artesanato. Certo? As pessoas mais pobres que não tinham terra prestavam serviços diversos, como vaqueiros, carroceiros e pastores para as famílias em período de muito trabalho, principalmente nas épocas de plantio e de colheita, em troca de pagamento. Em certas áreas da Mesopotâmia, algumas famílias concentraram terras e as formaram grandes propriedades ocupadas como pomares e rebanhos. Essas grandes famílias de proprietários conquistaram riqueza e destaque social. A parte do que era produzido nos campos da Mesopotâmia destinava-se ao pagamento de impostos aos palácios e templos. Outra parte era negociada entre famílias de diferentes aldeias e também com outras cidades. As intensas trocas permitiam o consumo de grandes diversidade de produto, certo? E aqui, na página 76 do livro de vocês, está aqui, vamos pegar aqui. Então, a população da Mesopotâmia estava dividida em dois grandes grupos sociais, os escravos e os das pessoas livres. Então, você tinha essa diferença aí. A população livre era a maioria nas sociedades mesopotâmicas, mas entre as pessoas livres haviam grandes distinções sociais, que dependiam da origem familiar, do ofício que exerciam e do local em que viviam. Como acontece hoje, havia ofícios relacionados ao meio rural e ofícios próprios do meio urbano. Então tá aí, você vai perceber que é como cada um no seu quadrado. Os escravos constituíam uma minoria, eram prisioneiros de guerra ou pessoas livres que haviam se vendido ou sido vendida por suas famílias para os mercadores de escravos. A maior parte das pessoas escravizadas vivia no meio urbano e a economia não dependia diretamente dessa mão de obra. Então, como que a gente pode entender tudo isso? Deixa eu pegar aqui. A monarquia nesse período lá, tinha um caráter divino, de caráter divino foi a forma
generalizada da representação do poder nas cidades, reinos da antiga Mesopotâmia, né? Então a figura do rei foi elemento central. Então temos que lembrar que a figura do rei foi elemento central. E certos, né, locais, né, narram que eles falam que a descida da realeza do céu no início dos tempos por um deus Enlil, divindade soberana. Então ele fala que alguns reis vieram, né, do céu, foram colocados aqui na Mesopotâmia. Embora a divinização da pessoa do soberano não tenha sido um traço permanente marcante, na concepção régia da Mesopotâmia, a articulação entre o poder monárquico e a religião foi profunda. Tá? O rei é escolhido dos deuses e seu representante maior perante os mortais. Olha só. O rei é escolhido dos deuses e seu representante maior perante os mortais. Anotem isso. Certo? O papel do soberano nos cultos é fundamental para o estabelecimento da comunicação entre o mundo humano e o divino. O rei é o grande provedor dos templos. Rei, grande provedor dos templos. Até colocar aqui, deixa eu colocar aqui na telinha, né? O rei é grande provedor dos templos. Tá aqui, tô lendo aqui. Aqui é aquela figura que eu mostrei, certo? O rei é o grande provedor dos templos. Por fim, os elementos simbólicos da religião são largamente utilizados no discurso de legitimação do exercício do poder. A divinização da realeza foi, no entanto, mais enfática no terceiro e no segundo milênio. Mais tarde, durante o primeiro milênio, tanto na Síria como na Babilônia, o poder real parece perder grande parte de seu aspecto divino em favor de uma afirmação das elites locais, em particular das grandes capitais. Certo? Tá aqui só um trechinho do poder divino aqui que ele fala, certo? Deixa eu pegar o outro texto aqui. Também vai nos ajudar aqui a compreender. Opa, desculpa, gente, a tela dá uma travadinha. Opa, deixa eu passar para cá. Dei uma travada aqui. Tá bom, pessoal? Por enquanto é só essa 13 minutinhos de fala é o suficiente para a gente passar essa etapa. Daqui a pouco eu passo a segunda etapa e a gente continua. Até a próxima aula, pessoal!